posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ao que vivo está, ao que vivo está. Oh, porque Ele vive. Eu posso crer. Porque Ele vive. O temor não. Mas eu pensei, eu sei que aplauda o nome dele. Glória a Deus, 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 aleluia. Feliz também de ver. Aproveitar que você está em pé, abra a Bíblia aí. Feliz de ver também nosso irmão e amigo Jonas Maciel. Deus abençoe. Prazer em vê-lo. Estivemos juntos lá na Penha. Abra sua Bíblia, por favor. Eu não vim pregar. Parece que toda vez que eu venho para cá, eu não venho pregar, né? Outra vez eu também não vim pregar. Eu vim profetizar, né? Então eu vim profetizar. É um punhal, curto e incisivo. Eu tive um professor no seminário que ele dizia para mim assim, cara, você precisa entender algumas coisas. Às vezes a espada é longa e chata. Punhal é curto e incisivo, também corta. Então eu vim trazer um punhal para você. Você pensar que eu comecei, eu terminei. Mas Deus vai falar contigo aqui essa noite em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 47. Você fica comigo? Obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado. O verso que eu gostaria de ler com você é o verso de número 6. Ezequiel capítulo 47, verso de número 6. Ontem lá na igreja teve 6 horas de adoração, de 9 da manhã até 3 da tarde. Aí eu pregando sobre a mulher que quebrou o vaso, né? E derramou unguento nos pés e lavou com as lágrimas, enxugou com o cabelo. Eu peguei e falei de uma experiência que eu vivi aqui da outra vez que eu tive, né? Enquanto eu estava pregando, o pessoal saiu do lugar, veio trazendo uma oferta, colocando no altar. Eu estava sem meio entender nada que estava acontecendo, que eu nunca tinha visto aquilo. Eu contei lá na igreja essa experiência. Quando eu terminei de pregar, veio uma criança de 2 anos, de 3 anos, com um envelope na mão, trouxe uma oferta e jogou no altar. Falei, caramba, a criança entendeu que você demorou 10 anos para entender. Quando eu falei, a criança entendeu que você não entendeu. Quando eu liberei outra palavra, daqui a pouco eu vi, estava a igreja toda vindo trazer oferta e colocar no altar. Eu falei, meu Deus, eu vivi isso aqui, aprendi isso aqui. Você achou Ezequiel 47? O verso é o verso de número 6. Vamos ler juntos no 3? Eu conto 3 e você lê comigo. 1, 2...
3. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou. Mais uma vez. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Senta adorando, mas não feche a Bíblia, deixe ela aberta, a gente vai utilizar ela aqui. Eu gosto muito de falar daquilo que vivo, daquilo que prego. E eu acho que, como todo cantor, como todo compositor, existem algumas coisas que nascem no coração da gente no momento de muita adversidade, no momento de muita luta. E Deus, num desses momentos da minha vida, falou ao meu coração algumas coisas que eu quero repartir com você. Eu vou contar para você, resumido, um pouco da minha vida e da minha história. Eu comecei no Evangelho porque uma vizinha me levou para a igreja. Eu tinha 9 anos de idade. Ninguém na minha família servia ao Senhor. E eu fui levado por essa vizinha quando eu tinha 9 anos de idade à igreja. E quando eu fui para essa EBD de férias, eu aceitei a Jesus como meu Salvador lá. Meio sem entender o que eu estava fazendo, mas eu fui à frente, levantei a mão. No segundo dia da EBD, teve um movimento, a tia clamou batismo com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, com 9 anos de idade. De lá até para cá, graças a Deus, eu nunca me afastei, estou servindo a Deus desde os meus 9 anos de idade. Com 12 anos eu desci as águas, fui batizado nas águas. Com 14 anos eu comecei a dirigir meu primeiro ponto de pregação. Eu comecei a viver algumas experiências na minha vida, tudo muito cedo. E como a irmã que me ganhou para Jesus era uma irmã de ciclo de oração, eu cresci no ciclo de oração da igreja. E projetei minha vida, né? E fiz alguns planos para a minha vida. E uma coisa que de verdade não estava nos meus planos era viver do altar. Nunca passou pela minha cabeça viver do altar ou viver para o altar, como queira chamar. Eu relutava com isso e eu trabalhei desde os meus 13 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi como gari-mirim, um projeto da Associação de Moradores do bairro onde eu morava, que eu trabalhava meio turno, estudava no segundo turno, e eu varria o bairro que eu morava. A vergonha era só de passar na hora do recreio na porta do colégio que tinha do bairro, né? Que as meninas tudo viu passando com aquele carrinho de lixo, um vassourão grandão, uma pá bem grande. Eu me escondia atrás do colégio para esperar a hora do recreio passar, para não passar na frente dele. Nunca passou pela minha cabeça me tornar um pregador. Eu só tinha o desejo de pregar e de fazer a obra de Deus. Através da minha vida, Deus salvou a minha família. Meus pais se converteram, meus irmãos aceitaram a Cristo. E dentro dessa minha caminhada cristã, vivendo e aprendendo algumas coisas, eu estava trabalhando, tinha 21 anos de idade, 5 meses de casado. Uma moça me viu pregar. No ponto de pregação que eu comecei com 14 anos, esse ponto de pregação fez aniversário. Num feriado, eu estava de folga do trabalho e os novos dirigentes do trabalho me convidaram para que eu fosse ministrar nesse feriado. Enquanto eu estava pregando lá, essa moça, uma missionária, gritou atrás de mim: ah, esse moço em Brasília. Eu disse: mais uma louca que daqui a pouco vai me entregar uma revelação dizendo que eu tenho que largar meu emprego, sair de tudo que eu faço para poder viver o Evangelho. E eu continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, essa moça chegou para mim, ou essa senhora chegou para mim e falou: olha, nós vamos fazer uma viagem missionária. Nós vamos sair de Brasília numa caravana em um ônibus com 48 pessoas para Alagoas, para fazer um trabalho missionário. Eu queria muito que você fosse. Eu dentro de mim disse para ela: desculpa, eu tenho 5 meses de casado,
estou trabalhando, cuidando da minha vida, não tenho pretensão nenhuma de fazer isso. E a senhora me desculpa a sinceridade, eu não quero ir pregar, porque eu tenho meus compromissos aqui. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu estou hospedada na casa da minha mãe. Deixa eu voltar aqui para trás. Eu estou hospedada na casa da minha mãe, e ela me deu o nome da rua. A rua que ela estava hospedada era 2 ruas depois da minha casa. Ela disse para mim assim, se acontecer alguma coisa durante esses dias, eu vou estar aqui, você me procura lá. Eu disse, caramba, ela não quer entregar só uma revelação, ela quer me jogar uma maldição. Se acontecer alguma coisa durante esses dias. E quando eu fui para casa, no outro dia fui para o trabalho, teve uma reunião no trabalho, e o nosso supervisor chegou para a gente e falou assim, está todo mundo demitido. Nós vamos contratar vocês como prestador de serviço, está todo mundo no aviso. Falei, se acontecer alguma coisa. Que é estranho, né? Se a gente fala assim, ó, Deus vai abrir uma porta, você sai daqui, demora ano para abrir a porta. Fala assim, amanhã a porta vai fechar, você sai daqui, a porta fecha. Eu não sei porque que a velocidade da coisa ruim é mais rápida do que a promessa da coisa boa. Né? Aí eu cheguei para o supervisor e falei, cara, ó, aconteceu isso, e eu vou cumprir esse aviso aí sem trabalhar, já que vai ser prestador de serviço, eu não vou vir mais não, e eu vou... Fui lá procurar a irmã. Irmão, fui mandado embora. Quando é que é essa viagem? A irmã falou para mim quando era viagem, na época muito sem recurso nenhum, falei com a minha esposa, ela topou a ideia, a gente pegou um ônibus, foi para Brasília, de Brasília a gente pegou o ônibus nessa tal caravana, e fomos para o estado de Alagoas pregar a palavra de Deus. Lá eu vivi experiências ímpar. Na primeira noite que eu preguei, Deus batizou 38 pessoas com o Espírito Santo. Lá eu vi Deus curar uma senhora de cegueira, eu vi Deus fazer algumas coisas através da minha vida. Supostamente a viagem era missionária, eu não vou ter tempo para lhe falar algumas coisas que aconteceram durante a viagem. Mas, no meio da viagem, porque eu disse para ela que trabalhava, tinha conta, tinha compromissos, e ela falou, fique tranquilo que você vai ser abençoado. Puxa, eu fui, preguei a primeira vez, ganhei minha primeira oferta, eu falei, caramba, legal. Preguei a segunda vez, ganhei uma outra oferta. Preguei a terceira vez, e eu preguei. Como Deus fez algumas coisas através de mim, eu era o mais acionado da caravana. Quando ela viu que eu era o mais acionado da caravana, no meio da viagem, faltando uns 10 dias para a gente retornar para Brasília e eu voltar para casa, ela chegou e fez uma reunião com todo mundo que pregou e cantou e falou, olha só, faltam 14 mil reais para pagar o ônibus e o ônibus não volta se não pagar. Me chamou no canto e falou, você foi o que mais pregou. Eu falei, e eu tenho o que com isso? Brincadeira, ela chegou para mim e falou, olha, eu preciso que você me dê o que você ganhou. Que quando chegar em Brasília, eu vou fazer 3 agendas para você que vai superar o que você ganhou aqui, e você volta para casa abençoado. Eu falei, amém. Glória a Deus. E assim eu fiz. Eu dei tudo para ela, eu me lembro que eu separei 50 reais. O ônibus veio embora. Fiz amizade com um pastor durante a viagem, o pastor se tornou meu amigo, e esse pastor falou, vou te hospedar na minha casa. Quando voltei, essa irmã me deixou na BR-020, eu nunca mais vi essa irmã. Com 50 reais no bolso. Meu pai não era crente na época, e ele dizia que negócio de crente não dava camisa para ninguém. Eu não podia ligar para o meu pai, porque eu ia dar o braço a torcer daquilo que ele sempre me avisou, você não vai chegar a lugar nenhum com esse negócio de ser crente. Eu tinha 5 meses de casado, o medo de ligar para o meu sogro, ele pedir a filha dele de volta, foi tão grande que eu falei, não vou ligar para falar que eu estou nessa luta aqui com 50 reais no bolso. Se fosse o senhor depois de 10 anos, eu ligava. Se ele quiser de volta, eu devolvia, brincadeira. Então, eu vivi essa experiência, e a viagem que era para durar 30 dias, durou 90 dias. Porque eu tive que ficar ali pregando para conseguir recursos para voltar para casa. E quando eu saí para ir para lá,
As compras que eu tinha, eu dei. Então eu tinha que voltar para casa com passagem, com dinheiro para fazer a compra, porque eu não tinha nada em casa. Rapaz, pensa na luta. Teve um dia que a minha esposa passou mal num lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha carro. Eu achei que essa mulher ia morrer. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Deus me chamou para isso. E aí eu vivendo essa experiência toda, durante esses 3 meses, que eu fiquei pregando lá, fui pregar numa cidade chamada Mato Seco de Goiás. Pastor, vamos conhecer a cidade. A gente andou 2 ruas e acabou. Eu falei, que loucura, que cidade. Cidade louca, 2 cidades, acabou a cidade. Aí lá eu contei o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, o que a irmã tinha feito. Caramba! No outro dia esse pastor chegou lá com 1 quarto de porco, era oferta. Pedaço de porco, cidade interior, as 4 garrafas de leite de vaca. Deus mandou eu vir aqui. Quando eu vi a oferta, eu falei, foi Deus não. Foi não. Vou entregar isso aqui. Deus não, eu dentro de mim, não falei para ele, né? Não foi Deus que mandou. Deus sabe que eu não como porco, muito menos bebo leite. Foi Deus que falou, não. Foi obra da imaginação dele. Fui entrar numa de beber o leite. Pensa, tive que cancelar a agenda da semana. Uma dor de barriga que só o sangue de Jesus, que nada passava. Acostumado a beber essa água de açúcar que fazem aqui. Fui beber leite purinho da vaca, deu uma desinteria no profeta que não deu jeito. Passando por isso tudo, vivendo tudo isso, eu cheguei aqui no Rio depois de 3 meses, disposto a procurar um trabalho, disposto a voltar a tocar a minha vida, e crer que as coisas iam voltar ao normal. Dobrei o meu joelho, fui orar, falar com Deus. A minha esposa acreditou muito mais no meu ministério do que eu mesmo. Foi a pessoa que mais me incentivou e mais acreditou em mim. Eu dobrei o meu joelho em casa e pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e... Esse é o problema da gente. A gente nunca tenta para os pormenores. Eu também nunca tinha tentado. Eu atentei justamente nesse dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Demais coisas seria abrangente para muita coisa e abriria margem para muitas coisas. Mas quando o texto fala sobre estas coisas, o texto está sendo específico. E sobre que coisas são essas que Jesus está falando? Ele está sendo indagado pelos discípulos. Nós que te servimos, que estamos andando contigo, como comeremos, como nos vestiremos? Jesus contou a parábola de Senhor, dá uma olhada para o lírio dos campos. Salomão, com toda a sua riqueza e glória, não se vestiu como eles. Dá uma olhada para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, mas todavia vosso Pai as alimenta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, Jesus está sendo específico, comer, beber e vestir. Todo dia eu vou te acrescentar, e nunca vai faltar. Tem gente que diz que vive muito tempo sem que uma promessa de Deus se cumpra na vida dele. Poxa, você levantou hoje, você comeu hoje, você bebeu hoje, você está vestido hoje. Como é que a promessa de Deus não está se cumprindo na tua vida? Quando você se levanta e bebe um copo d'água, é o cuidado de Deus. Quando você se levanta, veste sua roupa, é o cuidado de Deus. Quando você senta para comer na mesa da provisão da sua casa, é o cuidado de Deus. Ele está dizendo, você está me buscando, eu estou te dando. Você está me buscando, eu estou lhe acrescentando. E Deus falou, me busca. E conversando com a minha esposa, eu vivi isso. Num lugar onde ninguém me conhecia, num lugar onde ninguém sabia quem eu era. Jesus tocava em pessoas, pessoas me davam sapato, dava sandália para ela, roupa para ela. No primeiro momento, para mim, isso era constrangedor, ganhar alguma coisa de alguém. E aí você vai entender o que a Bíblia diz, que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Porque a posição do que recebe é constrangedora. E eu vivendo tudo isso na minha vida, comecei a pregar. Acreditei no que Deus falou comigo. Pensa na dificuldade, pensa na luta, nada dava certo, nada rompia. Aí a gente foi numa igreja, Deus usou uma irmã, disse para mim assim, disse para mim não, disse para ela, você vai engravidar, hein? Falei, isso é loucura, 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 para. Aí Deus usou uma outra irmã, hein?
Tô vendo. Eu falei, tá vendo. Quando começa, tá vendo, vai dar ruim. Eu falei, sangue de Jesus. Tem problema. Cheguei para ele e falei assim, ó, Deus engravidou estéril. Remédio não é empecilho para quem é fértil. Se é Deus que está falando, o remédio não vai impedir você de engravidar, não. Rapaz, para que eu fui falar? A mulher continuou tomando o remédio, chegou um dia e falou assim, estou grávida. Eu falei, não, tá de brincadeira. Tá não, isso não está acontecendo comigo, não. Eu usei um termo muito chulo, eu entrei no meu quarto para orar, e eu não vou falar o termo que eu usei, mas eu falei assim para Deus, o senhor deve estar de brincadeira, vendo tudo que eu estou passando, sabendo de tudo que eu estou vivendo, o senhor ainda faz esse negócio comigo? Parece que Deus devia ter vontade de me responder, não foi eu que dormi com a irmã não, amado. Mas eu estava querendo colocar a culpa em Deus, por causa da circunstância que eu vivia. E aí eu vivendo essa situação toda, meu pai adoece, amputa uma perna. Eu cheguei um dia e falei, basta, estou cansado dessa vida, eu não quero mais isso não, chega! Vou cuidar da minha vida, vou trabalhar, vou voltar a trabalhar. Fui num culto numa quarta-feira, falei, vou voltar a trabalhar, chega, acabou, quero mais não. Disse para Deus, eu estou entregando aqui, e eu vou usar a base na palavra. Quando a gente quer, a gente arruma até base na palavra para fazer o que a gente não quer, né? Eu falei, eu não quero. O senhor questionou o cara que o senhor deu um talento e disse, por que ele não colocou no banco, ao invés de ter enterrado, porque no banco renderia lucro. Eu quero entregar no teu banco o dom que o senhor me deu e eu não quero mais pregar. Que renda juro. Eu não quero mais pregar. Para sair do culto, meu telefone tocou. Um cara virou para mim e falou assim, cara, tá contratando um pessoal aí para trabalhar na Vale carregando engenheiro, tem que ter carro. Eu falei, eu tenho carro, tem que ser zero. Eu falei, acabei de tirar um, como eu vou pagar, eu não sei, mas Deus é fiel. Aí ele, então, cara, vai lá. Eu falei, então fechou. Fui lá, não tinha dinheiro nem para fazer o seguro do carro. E eu comprei o carro só porque meu pai morava em Campo Grande e ele dialisava na Glória, no centro do Rio. E não tinha perna, então não tinha como trazer meu pai de Campo Grande para o centro do Rio de trem, de ônibus. E eu tinha que trazer, era dia sim, dia não, de 7 da manhã, 11 da manhã. Eu não tinha como locomover com meu pai, por isso eu comprei o carro. Comecei a trabalhar, eu falei, Deus é fantástico, eu estava fazendo tudo errado, não foi Ele que falou comigo lá atrás. Fui trabalhar, trabalhei 30 dias. Porque o acordo que o rapaz que me contratou fez, quando você recebeu o primeiro salário, que girava em torno de 5 mil a 6 mil reais, você vai fazer o seguro do carro, porque não pode trabalhar sem seguro. Trabalhei 30 dias. No 31º dia que eu iria receber o primeiro salário, meia-noite meu telefone tocou, era para buscar um engenheiro na casa da Vale, em Mangaratiba. Estou indo para Mangaratiba buscar um engenheiro. Durante esses 30 dias, algumas pessoas me ligavam. Só pode vir pregar? Eu disse, não prego mais não, campeão, estou cuidando da minha vida. Alguém me ligava e disse, você pode pregar? Eu disse, irmão, parei com esse negócio, cansei, estou cuidando da minha vida, agora estou trabalhando, estou feliz demais, Deus está me abençoando. Naquele mês eu arrebentei de corrida, eu tinha uns 7 mil reais para receber. Estou indo para a casa da Vale por volta de meia-noite, um cara sobe na curva na contramão. Eu me deparo com ele, tento tirar dele, o carro pega bico da encosta, vai cair lá embaixo, eu vou morrer. Eu não sei como eu fiz, eu virei o volante, puxei o freio de mão, a traseira do carro rabiou, bateu na encosta, o carro deu uma pirueta de cabeça para baixo, subiu mais de 3 metros de altura. Eu capotei com o carro, saí do carro sem nenhum arranhão, meu telefone toca dentro do carro. Eu, desesperado, tiro o carro da rua, junto com a outra pessoa que para me ajudar. Entro dentro do carro, porque o maior milagre, não foi eu ter saído sem nenhum arranhão, foi desse tamanho, conseguir passar pela janela de um carro capotado. E aí o milagre aumentou quando o telefone tocou, que eu voltei pela mesma janela. O desespero faz tu fazer umas coisas que tu não entende nada. Eu voltei lá, telefone tocando, era um número privado, eu não sabia quem estava me ligando. O pastor falou assim para mim, quando o telefone tocou, acabaram de me indicar o senhor para pregar, eu estou vindo do jantar, e como eu sou esquecido, eu estou ligando agora, perdoa a inconveniência do horário. O senhor pode vir pregar na minha igreja domingo? Eu estava perguntando quando olhava para o carro assim, o que vai ser da minha vida agora? Porque eu não prego mais.
Não tem mais trabalho, o carro capotou, não paguei nem a primeira prestação, vai dar tempo nem de fazer o seguro. O que vai ser da minha vida? O telefone toca, é um pastor, vem pregar. Aí eu ouvi uma voz, não sei se foi do Espírito ou se foi da minha consciência, dizendo, vai dizer para ele que está cuidando da tua vida ou vai fazer a minha obra. Vai fazer o que da tua vida agora? Eu disse, vou dizer para ele que, minutinho só, pastor. Vou dar uma olhada na agenda. Não tinha agenda, não tinha nada, não tinha compromisso nenhum, só tinha um carro capotado. Quando eu terminei de falar com ele, eu disse, eu posso dar essa resposta para o senhor amanhã? Olha que pretensão, o cara sem agenda nenhuma. Daí disse para o cara, posso dar a resposta amanhã? Ele disse, pode. Então amanhã você me retorna. Falei, tudo bem. Eu disse, eu só vou pregar nele se o senhor me der uma palavra. Cheguei em casa, meio triste, chateado demais, sem ânimo nenhum, peguei a Bíblia e comecei a ler o texto que eu acabei de ler com você. E me disse, viste filho do homem. Então me tornou a trazer à margem do... Esse parece que é um texto meio desconexo, porque Deus faz uma pergunta para o profeta e não deixa o profeta responder se viu ou se não viu. Ele pergunta, viu? Tem resposta aí? E me tornou a trazer à margem do... Não percebeu? Olha só, eu vou te explicar para você entender. Ezequiel está tendo uma visão e eu vou sintetizar porque eu quero profetizar para a tua vida, mantém tua Bíblia aberta. Ele está tendo uma visão de um varão que vai visitar quando ele está no templo, esse varão vai rodear o templo com ele, vai levá-lo de novo dentro do templo, vai mostrar para ele nessa visão que tem águas saindo do altar. Diga, tem água saindo do altar. Não, diga mais forte, tem água saindo do altar. Na visão que ele tem, ele vê a água saindo do altar, só que a água que está saindo do altar não se detém a ficar dentro do templo. A água sai do altar e começa a fluir, de modo que ela sai pela porta do Oriente em direção ao sul, ou seja, do Mediterrâneo em direção a Jerusalém. Essa água que está saindo do altar, ela está passando por uma terra seca, se deparando com um rio doente e indo, caminhando a água que está saindo do altar. Essa água que está saindo do altar, dentro dessa visão, esse varão vai tirar Ezequiel de dentro do templo, vai levar ele para a margem do rio. Você conhece a história? Eu estou sintetizando. Ele vai caminhar 1000 côvados, vai dizer, água me dava pelo tornozelo. Vai caminhar mais 1000, me dava pelo joelho. Mais 1000, me davam pelo lombo, mais 1000. As águas eram profundas. O interessante é que antes de chegar na água profunda, a expressão que ele usa é, ele me fez passar. Ele me fez passar. Mediu 1000 e me fez passar. Porque na vida, ele vai fazer algumas medidas e vai lhe fazer passar por algumas coisas que você não gostaria, que não faziam parte do seu plano de vida, que não estavam no seu planejamento de vida, que nem fazia parte dos seus sonhos. Porque na vida ele nos faz passar por algumas coisas que não queríamos passar, mas ele tem um propósito no que ele está fazendo. Alguém aqui já passou por alguma coisa que não queria passar? Ele me fez passar. Quando ele chega no nível da água profunda, ele vai dizer, e as águas eram profundas, de modo que não dava para atravessar. Quando ele chega nesse nível, ele vai ser interrompido na caminhada, porque ele vai declarar o desejo do coração dele, porque ele entende que enquanto está caminhando 1000, caminhando 1000, caminhando 1000, o propósito dele passa a ser chegar do outro lado. Só que quando ele se aproxima desse outro lado, que tem alguma coisa que a Bíblia não revela para nós o que tem, mas Deus pergunta para ele, você viu? E ele não responde, vi, quero chegar, vou lá. Mas ele deixa claro no verso anterior que o propósito dele é chegar do outro. Quando ele pensa que vai chegar do outro, viste filho do homem. Aí olha só, caminhar até aqui foi voluntário. O varão media e ele caminhava. O varão media e ele não ouvia. E ele... Você vai entender o que Deus vai falar com você. E ele... Quando ele chega nesse nível de profundidade e expressa o desejo de chegar do outro lado, Deus pergunta se ele viu. Ele não responde se viu ou se não viu. Só que o texto termina assim, então me pegou e me tornou a trazer. Agora ele não volta de onde ele veio porque ele quer, ele volta de onde ele veio porque Deus leva. Caminhar até aqui foi voluntário, mas voltar de onde veio foi obrigatório. Deus não perguntou se ele estava afim de voltar. Deus simplesmente pegou ele na mão e tornou-o a me trazer. Não fui eu que voltei, foi ele que me trouxe.
Voltar pode parecer contraditório ao ponto de partida, porque se você caminha uma distância com o propósito de chegar a algum lugar, não passa nunca pela sua cabeça voltar para onde você veio. Voltar faz nos rever nos conceitos e valores que estamos esquecendo por causa do nível profundo que estamos vivendo. Voltar vai nos ensinar, ou vai nos lembrar de onde saímos, de onde estamos e o que nos tornamos. Quando eu faço o caminho de volta, eu revejo valores que durante a vida eu caminhei e esqueci deles. Porque enquanto a água me dava pelo tornozelo, eu caminhei. Quando a água me dava pelo joelho, eu caminhei. Quando a água ficou profunda, eu quis nadar e quis chegar do outro lado. Só que voltar é Deus querendo nos fazer entender que nem sempre pisaremos onde achamos que pisaríamos. Nem sempre chegaremos aonde pensamos que chegaríamos ou que planejaríamos. Por isso que a Bíblia diz, dos homens são os planos, mas a realização vem de Deus. Dos homens são os projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Por que eu devo às vezes me lembrar? Por que, pastor? Porque a gente é crente quando está no nível da água no tornozelo. Quando a água fica profunda, a gente começa a nadar e começa a esquecer de onde a gente veio. Aí Deus pega a gente pela mão, leva a gente de volta, para a gente lembrar quem a gente era quando a gente começou. Quando a gente orava, quando a gente jejuava, quando a gente consagrava, quando a gente buscava, quando a gente era mais crente. Porque, de verdade, a vida melhora para a gente piora para Ele. É só você se lembrar, sabe, porque a gente vive isso a todo momento. Você conhece uma pessoa dentro da igreja, numa luta que só o sangue de Jesus, porta fechada, empresa quebrada, casamento falido, entra na igreja, Deus restaura o casamento, Deus visita a empresa, Deus restaura a vida, você encontra com o cara na igreja, não, na rua, e aí campeão, sabe como é que é, pastor? Até queria, mas ando sem tempo. Correria aí, né, pastor? Deus está abençoando, a gente está prosperando, parece que tem gente que Deus de vez em quando precisa pegar ele pela mão, e levar ele lá na margem e lembrar, você está no nível profundo porque você caminhou comigo. E você está esquecendo que enquanto você está nadando aí, peraí que eu vou te levar de novo lá na margem, para você se lembrar de onde você veio. É por isso que todo judeu, em qualquer lugar do mundo que ele esteja, quando chega o período da Páscoa, ele senta numa mesa em forma de U e senta no chão, para comer no chão. Pode ser o maior milionário do mundo, judeu, época de Páscoa, come nu. Por quê, pastor? Para lembrar que um dia foi escravo e que um dia comeu no chão. Tem hora na vida da gente que a gente precisa sentar no chão ou colocar o pé no chão para lembrar de onde a gente veio, quem a gente era. Porque parece que em algum momento, algumas coisas que acontecem na vida da gente faz a gente esquecer. Só que os planos de Ezequiel, eu vou profetizar para a tua vida, fique tranquilo. Os planos de Ezequiel era chegar do outro, porque de onde ele veio, o negócio não estava muito bom. Lembra que ele começou a caminhar, a água só dava no tornozelo. Poxa, ele teve uma visão, Na visão que ele teve, ele viu água saindo Então ele viu água saindo do altar. A água está saindo do sul, do Mediterrâneo, em direção a Jerusalém. A água que está saindo do altar está passando por um deserto rochoso, sem possibilidade de vida vegetal e animal. Espera aí. A água saiu do altar e está passando por um sem possibilidade de vegetal. Ezequiel caminhou para Deus. Ezequiel caminhou para quem? Caminhou para quem? Deus pegou Ezequiel, levou Ezequiel de volta. Caminha comigo. Levou Ezequiel de volta. Está com a Bíblia aberta? Lê o verso 7. No 3. 1, 2, 3. E tornando eu à margem do...
Não, vou contar até 3 para todo mundo ler junto, que eu acho que teve gente que fechou a Bíblia. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. E tornando eu à margem do... Você já era para ter dado um glória, mas você não entendeu. Eu vou pedir para você ler de novo. E tornando eu à margem do... Havia uma grande abundância de... Pô, lembra que a água saiu do altar, o lugar que Ezequiel está vindo é deserto, e o deserto que Ezequiel está vindo, esse deserto não tem possibilidade de vida vegetal e animal. Ezequiel saiu, não tinha nada. Quando Ezequiel voltou, ele está tendo uma visão? Não, ele está vendo o que aconteceu por causa da água que saiu do altar. E o que a água do altar fez? A água passou por um deserto que não existia possibilidade, mas ele viu que no deserto onde não havia possibilidade, árvores começaram a nascer. Não, tu não entendeu. Não, tu não entendeu. Eu vou repetir. As águas que saíam do altar. Pastor, o que o senhor quer dizer para mim? Que enquanto Ezequiel caminhou para Deus, Deus trabalhou para Ezequiel na margem. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus que você perdeu o tempo. Enquanto Ezequiel caminhou para Deus, Deus trabalhou para Ezequiel na margem. Eu vou repetir até você entender. Enquanto Ezequiel caminhou para Deus, Deus trabalhou para Ezequiel na margem. Enquanto Ezequiel caminhou para Deus, Deus trabalhou para Ezequiel na margem. Eu vim aqui te dar um conselho como homem de Deus. Nunca deixe de caminhar para Deus e nunca deixe de fazer a vontade de Deus, porque Ele sempre vai trabalhar para você na margem. Na cabeça de Ezequiel, o melhor estava do outro lado, que Ezequiel não sabia, porque o lugar de onde ele veio era seco, não tinha possibilidade de vida, mas enquanto ele caminhou para Deus, Deus fez uma terra que não produzia começar a produzir. Você não entendeu? Ele disse, olhando de um lado para o outro, havia, do verbo haver, de passar a existir, aquilo que não tinha. Pastor, o que o senhor quer profetizar? Eu vim aqui profetizar que hoje está saindo água deste altar. Não é do altar de Ezequiel, é deste altar. Eu vou repetir, está saindo água deste altar, e a água que sai deste altar tem o poder de fazer terras estéreis passarem a produzir. Eu posso profetizar para você? Então me ajuda a ser profeta. Segura na mão desse crente, aperta a mão de pelo menos 15 pessoas à sua volta. Brincadeira, só do que está do lado tá bom. Dá uma olhada dentro do olho dele, pastor Jairo, Deus abençoe. Está segurando na mão dele? Diga para ele, pode preparar os teus cestos. Diga para ele como profeta, que eu acho que ele não acreditou não. Diga para ele, pode preparar os teus cestos. Porque ainda este ano, você vai viver um tempo de grande colheita da parte de Deus. Talvez você tenha olhado para a terra e tenha julgado a terra, mas Deus está dizendo, eu vou visitar esta terra. Não, eu vou repetir, Deus vai visitar esta terra. Pastor, mas é deserto, não tem vida. A água que saiu do altar passou e a vida chegou. Porque a água que Deus libera do altar, quando ela passa na terra, a terra tem que obedecer. Ela não era para produzir, mas agora vai produzir. Ezequiel está dizendo, para onde eu olhava, tinha uma grande abundância de árvore, de uma e de outra. Para onde você olhar, vai ter algo brotando da parte de Deus para você colher. Então repita para ele, porque eu quero sintetizar, só para ele frisar, 2016 não acabou. Se você pensou, ou se as suas expectativas foram embora por causa da realidade do país, eu não vivo na realidade do país porque eu não sou cidadão terreno, eu sou cidadão celestial. Então eu vou profetizar que você ainda este ano pode preparar os teus cestos, porque está vindo um tempo de uma grande colheita da parte de Deus para a tua vida. Olá, está com a Bíblia aberta? Lê o verso 8. No 3. E me disse:
Olha para cá, olha para cá. O lugar estéril, a terra não produzia. A água visitou primeiro a terra começou a gerar. Só que as águas que alimentavam as árvores eram doentes. Então logo, se Deus visita a terra, mas não vai na fonte, o fruto do que nasceu vai morrer. Então Deus passa pela terra e cura a esterilidade da terra. Se você ler o verso 10, vai dizer, desde Engedim até Englaim. Engedim era onde nascia, e Englaim era onde terminava o leito do rio. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que Deus foi aonde nascia e aonde terminava com a água que saiu do altar. Por quê? Porque as águas eram doentes. E o texto diz que sendo levada, sararam as águas. Não, tu não entendeu. Deus não quer te dar uma colheita momentânea. Não, vou repetir. Deus não quer te dar uma colheita para um tempo. Deus não quer te dar uma colheita para um momento. Deus quer que você viva esta abundância perpetuamente. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Porque se Deus visita a terra, mas não visita a fonte que alimenta as árvores, essas árvores morreriam. Então Deus está curando a fonte para aquilo que Ele entregou na tua mão não morra. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer, essa colheita que está vindo aí não vai morrer e nem vai sair da tua vida. O que Deus vai colocar na tua mão vai visitar as tuas gerações. Ah, não. O adremarai ascendorema, calabarava céu e de reminderei a cela o adawa. Diga 2016. Não haverá espaço para esterilidade ou qualquer tipo de doença na minha vida, porque a água que sai do altar, por onde ela passa, quando ela se choca com a doença é curada. Eu vim profetizar, Ele vai visitar todas as áreas da tua vida. Pegue na mão de alguém e diga, um novo tempo de Deus está chegando para a tua vida hoje. E Ele vai visitar todas as áreas doentes da sua vida. E quando a água chocar, a cura visita. Está com a Bíblia aberta? Lê o verso 9. No 3. 1, 2, 3. Por onde quer que entrar, viverá. Porque as águas do mar se tornaram doces e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Quando o rio de Deus chega, tudo que está em volta muda. Eu vou liberar uma palavra para você e você vai entender aqui. Quando você lê o 10, depois na sua casa, você prestar atenção no que eu quero te falar, o 10 vai dizer que Deus visitou com a água do altar, do leito da nascente até onde terminava o rio. O verso 10 vai dizer que essas árvores que brotaram davam frutos em abundância, e as folhas dessa árvore eram medicinais e curavam. Como é que pode um Deus fantástico como esse, que faz uma terra estéril produzir árvores em que suas folhas são medicinais e curam? Já não era para nascer, e o que nasce tem poder de curar o que está doente. Alguém vai dizer, não era para ser, mas vai ser. Não era para ter, mas vai ter. Não era para chegar, mas vai chegar. Aí, olha para cá para você entender, porque o verso 10 vai dizer que porque lá chegaram estas águas.
chegaram também muitos peixes na margem do rio. Só que não chegou muito peixe, chegou peixe grande de alto mar. Espera aí. Não. Não entendeu não? No outro culto você vai entender. Mas eu vou ter misericórdia, eu vou te explicar. Tem alguém aqui que pesca? Gosta de pescar? Contar história? Olha para cá. Se alguém quiser pegar muito peixe, tem que ficar na margem? Tem que ir para onde? Alto mar. Amém? Peixe de alto mar vem na margem? Mas espera aí. O texto diz que quando as águas chegaram, os peixes de alto mar saíram do lugar de origem e foram visitar a Ezequiel e aos pescadores na margem do... Espera aí, o cara quer pegar grande peixe, peixe de alto mar, ele tem que entrar num barco, preparar a rede e ir para alto... Não, quando a água chega, eu não vou no alto mar para pegar o peixe de alto mar. Quando a água do altar chega, o peixe de alto mar recebe ordem para me visitar na margem. Caraca, não entendi. Posso profetizar? A bênção de Deus vai pegar você aonde você estiver. Não, parece que tu não entendeu. Vou repetir para ver se tu melhora o glória. Eu estou dizendo que Deus está dando ordem para o que está longe vir para perto. Não, vou repetir para ver se você entende. Deus está dando ordem para o peixe. Aí, olha só que coisa louca. Ezequiel está onde? Está onde? Está onde? Pedro está onde? Pedro está onde? Em alto mar. Pedro está no lugar que era para ter. Lança a rede a noite toda e não tem. Pedro está no lugar certo, com as ferramentas certas, na hora certa, e não pega. Ezequiel está no lugar errado, sem ferramenta. O peixe está chegando. Mas para pegar esse peixe aí tem que entrar. Não, aqui a gente não entra mais. Aqui a água visita e a água traz. Não, tem que... Pedro está no lugar certo. Então eu vou aprender uma coisa na minha vida. E que você também vai aprender. Que para dar certo não é o lugar. É Deus estar comigo no que eu faço. O lugar era improvável, mas o peixe está chegando. Mas esse tipo de peixe não dá aqui, mas agora vai dar, porque Deus está dando ordem para sair de lá e vir para cá, vai chegar. Eu posso profetizar? Não é para crente preguiçoso não, para crente que tem fé. O milagre que você está precisando, você não vai atrás dele, Deus vai dar ordem para ele bater na tua porta e chegar na tua mão. Sacode esse crente que está do teu lado, diga para ele acorda. Diga para ele acorda. Diga ainda esse ano. Está vindo uma grande colheita da parte de Deus. Diga acorda. Ainda esse ano. Áreas doentes da sua vida serão curadas. Diga acorda. Ainda esse ano. O que estava fora do teu alcance, que estava longe, vai vir para perto, porque Deus vai dar ordem, e o milagre vai visitar a tua casa. Então diga comigo, 2016, uma grande colheita vai vir. A doença não vai ter vez. E a bênção de Deus vai me pegar. Só que eu pulei uma profecia, que está no verso 9 também. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar por esse ribeiro viver? A água que sai do altar só não tem o poder de curar uma terra estéril. A água que sai do altar só não tem o poder de trazer o que está longe para perto. A água que sai do altar só não tem o poder de curar o que está doente. A água que sai do altar tem o poder de fazer o que está morto voltar a viver. Quando sai água do altar, percebeu? A água não se limitou a ficar no templo, a água saiu pelo linear da porta.
Porque talvez, dentro do templo não tenha nada morto, mas do lado de fora, esterilidade, mortandade, doença. Não, você não entendeu. Eu vou profetizar. Rio Bonito vai começar a viver um novo tempo. Estenda a sua mão para você receber o que eu vou liberar. Eu vou liberar na autoridade do Espírito de Deus. A água que está saindo desse altar só não vai alcançar quem está aqui dentro da igreja hoje. E nem tampouco visitará só você. A água que sai desse altar vai sair pelos umbrais da porta dessa casa. E essa água que sai por esse altar ou desse altar, quando ela começar a invadir Rio Bonito, ela vai começar a visitar as esterilidades. Rio Bonito não será uma terra estéril. Rio Bonito será uma terra que frutificará e dará os seus frutos. E eu profetizo na autoridade do Espírito de Deus que está aqui, que isto começa a partir dessa casa e a partir desta igreja. A água que está saindo desse altar vai visitar áreas doentes dessa cidade e essas áreas serão curadas. A água que sai desse altar vai fazer algumas coisas que estão longe vir para perto. Por exemplo, parentes seus que estão longe vão vir para cá e vão se converter e aceitar a Jesus Cristo. Talvez aqui você esteja vivendo um tempo favorável, mas alguém lá fora está vivendo um tempo de morte, de crise, de esterilidade. Mas a água que sai desse altar, quando ela ganhar as ruas da cidade de Rio Bonito, e quando ela se chocar com a morte vai ter que sair e a vida vai prevalecer. Eu vou terminar. Eu posso liberar para a tua vida mais uma palavra? Então pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: o que está morto na tua vida ou na tua casa eu não sei. Mas quando sai água do altar, o que está morto sobrevive, o que está morto volta a viver. Eu estou profetizando que tudo que estava morto na tua vida vai voltar a ter vida esta noite. Essa água vai visitar a tua casa e o que tiver morto dentro da tua casa vai voltar a viver. Fique em pé comigo, com permissão do pastor. Pastor, essa palavra profética mudou minha vida. No dia em que eu voltei a pregar, coisas que eu não vivi em 5 anos, eu vivi em meses. Coisas que eu não alcancei em anos, eu alcancei em meses. Eu me lembro da profecia de uma irmã que disse que quando meu filho nascesse, esse filho traria a bênção. No meio da tragédia, Deus me deu essa palavra. Eu não prego essa palavra com frequência. Eu prego essa palavra quando Deus fala ao meu coração, porque alguém tem necessidade de ouvir. Eu nem lembrava muita coisa do sermão e eu pedi a caneta do pastor, sentei ali e comecei a anotar algumas coisas que Deus estava falando comigo. E por que o senhor pregou, pastor? Porque quando eu voltei da viagem que eu comecei a pregar, que nada acontecia, eu morava de favor. Quando ela engravidou, o dono da casa pediu a casa de volta. Eu disse: o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho casa, não tenho carro, não tenho trabalho, só tenho dívida, dificuldades. Mas Deus tinha dito através da boca da profeta que quando meu filho nascesse, esse filho traria a bênção. Eu não consegui coisas em 5 anos, quando Deus me deu essa palavra, dizendo: a terra estéril vai florescer. Quando Deus me deu essa palavra dizendo: olha, a doença vai sair da sua vida. Quando Deus me deu essa palavra dizendo: eu vou ressuscitar o que está morto na tua vida, e eu vou trazer o que está longe para perto. Eu vou dar ordem para coisas saírem do seu lugar de origem a visitar no lugar... Não, eu vou profetizar. Pedro estava no lugar provável, Ezequiel no improvável. Pedro tinha mais expectativas e mais chances de conseguir alguma coisa do Ezequiel. Mas quando Deus decide dar a ordem, lugar que era para ter não tem, lugar que não era para ter passa a ter. Eu vou profetizar: o improvável vai acontecer na sua vida. Quando meu filho nasceu, eu já não estava mais morando de favor, estava morando dentro da minha casa. Quando meu filho nasceu, eu não estava mais a pé, eu estava andando de carro. Deus fez em 9 meses o que não fez em 5 anos. Eu estou profetizando que Deus vai fazer em 3 meses o que Ele não fez no ano todo. Não, tu não entendeu. É outubro, novembro e dezembro. Falta 3 meses para o ano acabar. Eu estou dizendo que algumas coisas vão acontecer na tua vida em 3 meses. Pastor,
Deus vai te dar coisa que tu nunca imaginou ter e coisas que você trabalhou durante muitos anos para conquistar e não conseguiu. Dentro desses 3 meses, Ele vai visitar a tua casa, vai visitar a tua... Não, tu não está entendendo nada. Se eu tivesse do teu lugar, eu já tinha aberto a minha boca e tinha dado um glória a Deus. Olha para mim aqui, por favor. Eu posso orar? Posso orar? Eu quero orar por você. Por quem, pastor? Eu quero orar por você. Que entrou aqui, sonho morto, projeto morto, ministério morto, casamento morto. O que está morto? Eu não sei, mas você sabe. Só que Jesus, Ele trabalha com gente específica. Lembra que Ele entrou na casa de Jairo? A primeira coisa que Ele perguntou para Jairo é onde colocaram. Porque a gente tem algumas coisas mortas na nossa vida que a gente coloca em alguns lugares da alma da gente, que a gente trata como morto, mas não abre mão delas, elas continuam dentro da gente. Jesus perguntou onde é que colocaram. Aí Jairo levou Jesus até o quarto, está aqui a menina morta. Tem hora na vida da gente que a gente precisa levar Jesus em algumas áreas da vida da gente que a gente tem hábito de depositar coisa morta. Eu não sei o que você matou, porque esse é o problema da vida da gente. Qual? Matar aquilo que para Deus não está morto. Eu vou repetir. O problema da vida da gente é matar aquilo que para Deus não está morto. Está todo mundo dizendo, a menina está morta. Ele está dizendo, não está morta, está dormindo. O problema é que a gente mata aquilo que para Deus não morreu. Você quer ver? Pastor, é só um texto, eu vou te mostrar. Quem lembra da história de José aqui, levanta a mão. Posso fazer uma pergunta? Posso? Posso? Quem falou para Jacó que José estava morto? Quem? Não ouvi. Quem? Quem? Não ouvi. Fala mais alto. Me ajuda. Depois você lê o texto. Pegaram uma túnica, sujaram a túnica de sangue, entregaram na mão de Jacó e perguntou, vê se é ou não a túnica do seu filho. Ninguém falou nada. Eles forjaram uma cena. Jacó pegou a túnica e disse, certamente, uma besta fera matou José e o devorou. Quem falou que José estava morto? Ninguém. Quem chegou a essa conclusão? Jacó pelo que via. O problema da gente é querer julgar o futuro da gente pelo que a gente está vendo agora. Leia o texto, porque o texto não termina falando da morte de José. Sabe como é que o texto termina? E José foi vendido a Potifar, o eunuco de Faraó. Mas peraí, o texto, o último versículo, ou o penúltimo versículo, está assim, ó. Caramba, eis que eu hei de chorar a morte do meu filho até o dia em que sepultá-lo. Jacó está dizendo, enquanto eu não encontrar o corpo, eu vou chorar. Enquanto eu não ver o morto, eu vou chorar. Porque ele deduziu que o filho estava morto pelo que ele estava. Aí olha que desconexo, o cara diz, vou chorar a vida inteira, o texto termina e José foi vendido. Deus está querendo fazer questão de mostrar para a gente que aquilo que Jacó matou, para Deus continuava vivo. Já está no Egito, já está no lugar do crescimento dele, já está no lugar da prosperidade dele, já está no lugar onde eu vou realizar o sonho dele. E Jacó está dizendo, está morto, tua vida está assim, está morto. Deus está dizendo, já estou te levando para o lugar do teu crescimento. Está morto. Deus está dizendo, já estou levando você para o lugar onde eu vou fazer a minha promessa se cumprir. Não mate aquilo que para Deus não está morto. Eu quero orar por você, que precisa que a água que está saindo desse altar visite tua vida, para curar, para prosperar, para ressuscitar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você.